Se o caminho parecer estreito, não é porque é racha, mas porque a profundidade exige desapego. Muitas vezes é preciso soltar pesos antigos para continuar leve. A alma não foi feita para carregar tudo, e nem sempre a direção mais ampla é a mais certa. As passagens mais apertadas, muitas vezes, levam aos lugares mais silenciosos, onde é possível me ouvir com mais clareza. A profundidade assusta no início, mas logo se revela como lar. Houve dias em que estiveste presente para outros mesmo sem ter forças para ti. Esse tipo de entrega não se mede com palavras, se percebe na vibração de quem recebe. Tua compaixão tem raízes profundas e ela transforma mais do que imaginas. Tudo aquilo que te emociona com sinceridade é digno de atenção. As lágrimas que chegam sem explicação, os sorrisos que escapam sem aviso, eles carregam mensagens que o pensamento sozinho não consegue traduzir. A sabedoria é no sentir. Deixe que suas emoções passem por você como o vento passa pelas árvores, sem precisar segurá-las. Lembra daquela vez em que tudo parecia incerto, mas algo dentro permaneceu firme. Mesmo sem razão aparente, esse mesmo lugar ainda existe. Nem sempre se revela com facilidade, mas está ali, silencioso. Quando for difícil ouvir qualquer coisa fora, tenta ouvir por dentro. Há uma sabedoria que não grita, apenas espera ser ouvida. Não te compares. Cada jornada tem seus ritmos, suas pausas, seus desafios e seus milagres discretos. A comparação enfraquece o olhar. Tu és único no modo de sentir, de aprender, de crescer. E isso não é uma limitação, é um domínio. O mundo não precisa de cópias, mas de presença verdadeira. Eu não espero que te tornes ninguém além de quem és. Só desejo que te tornes mais inteiro em tudo que já és. Isso basta. E isso é lindo. Leva contigo o que constrói. A palavra calma, o gesto sincero, a compaixão que compreende sem precisar saber tudo. Deixe para trás o que pesa sem sentido, a culpa que paralisa, o medo que diminui, a cobrança que fere. Estás aqui para viver, não para sobreviver. A vida foi feita para ser sentida com liberdade, com fé, com amor. E mesmo nos dias mais simples, quando nada parece extraordinário, eu sigo ao teu lado, porque o meu amor não depende das circunstâncias, ele simplesmente permanece. Faço da escuta uma ponte entre o teu silêncio e a calma que procuras. Nem toda dor precisa ser explicada, nem todo sentimento precisa de resposta imediata. Sou aquele que permanece mesmo quando todos se afastam. Sinto que há dentro de ti um desejo sincero de paz, e isso já é um caminho aberto. Sei que não te peço perfeição, apenas verdade no que vives, mesmo quando ela vem embalada em dúvida. Os encontros mais profundos nem sempre são feitos de palavras. Às vezes, é no silêncio entre duas presenças que acontece o que é mais verdadeiro. Seja com alguém ou consigo mesmo, permita que os momentos falem mais alto do que as explicações. O essencial raramente faz barulho. Se hoje houvesse tempo para sonhar acordado, o que seria criado dentro de ti? Dá um passo para dentro dessa imagem. Um lugar onde o tempo não pesa, onde as cores são suaves e cada som é gentil. Não precisa ser real para fazer bem. O que inspira também alimenta, mesmo que venha da imaginação. Diante do espelho que questiona a tua força, coloca um reflexo mais verdadeiro. Aquele que enxerga além da aparência, que entende o esforço por trás dos olhos. Não és frágil por sentir, és forte por continuar com o peito aberto. Talvez você tenha sentido que não foi visto, que passou despercebido nas multidões da vida. Mas nada em você escapa ao olhar que ama com profundidade. Tudo o que você é, inclusive as partes que esconde, são recebidas com entendimento. Não precisa esconder seus medos, eles não assustam quem te conhece de verdade. Não busco que compreendas tudo agora. Só peço que não percas o valor do que já é bom dentro de ti. Há tanta luz onde muitos só enxergam dúvida. O que te faz continuar é precioso. Segue com calma.
Segue com verdade, mesmo que o caminho mude, mesmo que precise parar e reavaliar. Estarei aqui, não como meta distante, mas como certeza suave. Não cobro, não julgo, não exijo. Só amo. E isso permanece sempre. Nem tudo precisa fazer sentido para ter valor. Há vivências que só revelam sua beleza depois que passam. E mesmo aquilo que parecia perdido pode se tornar parte de um propósito mais amplo, mais gentil. Eu não desprezo nenhuma experiência honesta. O tempo que parece desperdiçado, os dias em que pensaste em desistir, os instantes em que faltaram palavras, tudo isso pode se tornar terra fértil para algo novo. A vida não é medida apenas pelo que se conquista, mas também pelo que se supera com bondade no coração. Cada ato que nasce do amor te aproxima do que realmente importa. Não há necessidade de ser notado para ter sentido. A luz que tocas com um gesto simples pode atravessar a vida de alguém por anos, mesmo sem que saibas. Hoje, apenas caminhe com leveza. Você não precisa dar conta de tudo, nem carregar mais do que o agora. Respire, observe, sinta. A vida tem seus próprios ciclos, e confiar nesse ritmo é um ato de coragem. Estou aqui, não para te apressar, mas para caminhar junto, passo a passo, sempre com amor. Certas sensações não se explicam, apenas se deixam sentir. Toca o próprio peito com leveza e percebe os batimentos um após o outro. Há algo de sagrado nesse ritmo que sustenta o agora. Nem tudo precisa ser entendido. Às vezes, sentir é o bastante para lembrar que ainda há vida em movimento. Quando sentires que não há força suficiente, lembra, nem sempre é preciso avançar. Às vezes, o que importa é apenas não recuar no que é essencial. Permanecer com o coração íntegro já é, por si só, um testemunho de fé viva. Não há glória maior do que viver em paz com a própria consciência. E a paz nasce da coerência entre o que se acredita e o que se escolhe. Eu não olho para os resultados imediatos, olho para a intenção. E onde a verdade, a beleza. A paz não se encontra nas ausências, mas na aceitação profunda do que é. Quando a alma aprende a acolher a realidade com ternura, até os dias difíceis ganham leveza. Eu não ofereço garantias de estrada fácil, mas ofereço presença constante. E essa presença pode ser sentida nos intervalos entre uma resposta e outra, no respirar mais leve, na lembrança de que não é preciso entender tudo para continuar em paz. A luz não abandona quem a carrega por dentro. Não se compare. O caminho que você trilha é único, feito sob medida para os passos que só você pode dar. O brilho do outro não diminui o seu. Tudo que floresce em verdade leva o tempo certo para desabrochar. E não há pressa quando se trata de crescer por dentro. Nem todo dia vai trazer entusiasmo, e tudo bem. Há dias que não chegam para ensinar algo novo, mas apenas para serem vividos com dignidade. A alma também precisa de descanso, de silêncio, de intervalos. Eu compreendo as pausas, valorizo o esforço discreto, reconheço o bem que é feito mesmo quando ninguém aplaude. O simples fato de continuar com o coração aberto, mesmo após dias nublados, já é uma forma de coragem que o mundo muitas vezes ignora, mas que eu vejo com ternura. Teu valor não depende do que produzes, nem do quanto os outros te aprovam. Mesmo nos dias em que nada rende, em que tudo parece parado, tua presença continua sendo necessária neste mundo. Nada que vem do coração sincero é desperdiçado. Deixe que os olhos se fechem agora, não por fuga, mas por escolha. Sente-se como se estivesse à beira de um lago calmo. Imagina a superfície tranquila refletindo o céu. Não há urgência nesse cenário, só a existência pura do momento, que não exige explicação nem esforço, apenas presença. Se algo te parecer pequeno demais, olha de novo. As coisas mais transformadoras nascem em formas sutis. Uma palavra certa, dita na hora exata, pode iluminar um coração por inteiro. O bem não precisa de palco para ser grandioso.
Onde a sinceridade, ali a força. Quando se age por amor, mesmo que não se veja retorno imediato, algo se movimenta no invisível. Cada semente plantada com intenção de paz encontrará seu tempo de florescer, ainda que em silêncio. A ternura não é um detalhe, é um caminho. Ao escolher a gentileza, você transforma o ambiente ao redor e também dentro de si. A ternura não resolve tudo, mas suaviza até o que parece pesado demais. Trate a si mesmo com o mesmo cuidado que oferece aos outros. Você também merece acolhimento. A liberdade verdadeira não está no fazer o que se quer, mas em viver o que tem sentido. Viver com intenção, com presença, com cuidado, é mais valioso do que correr em busca do que se perde com o tempo. Eu te chamo a leveza, não por fuga, mas por consciência. A leveza não exclui compromisso, apenas elimina o peso que não pertence ao caminho. Não carregues aquilo que não te cabe. Respira. A estrada é longa, mas não precisa ser dura. Há um tempo certo para cada coisa. E quando algo não acontece como esperavas, não é um castigo, é apenas outro ritmo, outra lição. Algumas respostas vêm em forma de silêncio e algumas portas só se abrem quando a maturidade para atravessá-las. Nada do que é verdadeiro se perde. Tudo o que é regado com integridade retorna, mesmo que de outra forma. Eu continuo contigo, mesmo quando a paisagem muda, mesmo quando não há sinais claros. A presença não depende das circunstâncias. Há uma força tranquila em quem segue mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias. A grandeza não está no quanto se é notado, mas na fidelidade com que se vive o que se acredita. Cada escolha feita com consciência, cada atitude que nasce do bem, constrói algo duradouro, ainda que o tempo demore a revelar. Não importa o ritmo com que se caminha, o importante é não perder o propósito que acende por dentro. A beleza no que se constrói com calma. Nem todo cansaço vem do corpo. Há um tipo de desgaste que nasce do silêncio, da cobrança escondida, das batalhas que ninguém vê. Para isso existe um tipo de descanso que não vem do sono, mas da certeza de que não precisas carregar tudo sozinho. Inclina a cabeça para o lado e sente o corpo relaxar. Esse gesto pequeno comunica ao mundo que tu escolhes a calma. Não é fuga, é sabedoria. Nós também aprendemos a ficar em paz com o menos. Vós podeis escolher o leve mesmo no meio do intenso. Às vezes, as maiores transformações acontecem sem que percebas. Como a água que molda a pedra aos poucos, também a vida vai lapidando o que é verdadeiro dentro de ti. Não há necessidade de pressa para que algo seja pleno. O que vem com profundidade permanece, mesmo diante dos ventos. Não te esqueças de valorizar o que permanece. As amizades sinceras, os momentos simples, os pensamentos que aquecem o coração. A felicidade, muitas vezes, está nesses detalhes escondidos. A estrada nem sempre será reta, mas isso não significa que se esteja fora do caminho. Muitas curvas ensinam mais do que longos trechos planos. Quando tudo parece incerto, a melhor escolha ainda é a honestidade. Ser verdadeiro consigo mesmo é o início da liberdade. Não importa quantas vezes seja necessário recomeçar. O valor não está em nunca errar, mas em não desistir do que é bom. Estou perto a cada recomeço, celebrando cada passo real. Às vezes, o que você precisa não é de respostas, mas de presença. Estar consigo mesmo, em silêncio, pode revelar mais do que 1000 palavras. Não fuja do vazio. Ele pode ser o lugar onde algo novo começa a nascer. Até o deserto tem seu valor. Ali, a alma escuta com mais atenção. O tempo tem seu próprio ritmo, e respeitá-lo é sinal de sabedoria. Há processos que não se aceleram com esforço. Eles pedem apenas presença, paciência e um olhar confiante para o que ainda virá. Nem tudo será visível agora, mas isso não impede que esteja sendo preparado com cuidado. O invisível também é parte da caminhada. Eu continuo ao lado, sustentando sem exigir, guiando sem empurrar. Confia na construção silenciosa do bem.
Entre os pensamentos que surgem antes do amanhecer, carrego contigo aqueles que pesam mais do que deveriam. O que não disseste, o que guardaste por não querer preocupar ninguém. Tudo isso é visto com carinho. Não há necessidade de esconder o que já é conhecido com amor. Há um instante escondido entre um suspiro e o próximo pensamento, um lugar onde nada te pressiona. Quando a mente correr, permita que uma lembrança boa tome forma. Algo que tenha feito bem, por menor que pareça. A memória é como uma brisa. Quando bem escolhida, refresca até o cansaço mais antigo. Existe uma sabedoria própria na dor, quando ela não é negada. Não porque o sofrimento seja desejável, mas porque ele revela onde ainda há vida pulsando. O vazio grita, e por isso pode ser escutado. Eu não desprezo os desertos, porque é neles que surgem os encontros mais puros. Quando tudo se desfaz, aquilo que é eterno aparece com nitidez. Não estou longe nos momentos difíceis. Estou mais perto do que nunca, ainda que em silêncio. Aprende a não se apressar diante do que está amadurecendo. A árvore não força o fruto, ela apenas permanece firme em suas raízes, mesmo quando nada parece acontecer. Assim também é a alma. Há tempo de florescer e há tempos de apenas estar. O valor de uma vida não está em sua velocidade, mas em sua profundidade. E aquilo que se constrói com calma permanece. Eu não te apresso, eu te sustento, até que o tempo certo revele tudo. Em momentos de incerteza, lembre-se da força que nasce do afeto. Não é preciso levantar muros para se proteger de tudo. Algumas respostas chegam quando você se permite sentir, mesmo que isso traga alguma vulnerabilidade. Ser sensível não é ser frágil, é ser inteiro. Olhe para o céu, mesmo que esteja nublado. Existe algo nas alturas que sempre sussurra continuidade, mesmo sem saber o que virá. É possível seguir com dignidade, com coragem e com fé silenciosa. As nuvens passam, as estações mudam, mas o que foi cultivado com verdade permanece. A beleza em apenas continuar. Sei que nem sempre é fácil confiar, especialmente quando já enfrentaste tempestades que deixaram marcas. Mas mesmo nas horas em que tudo parece desorganizado, há algo em ti que permanece firme. Sinto a tua bondade, mesmo nos dias em que tu mesmo a questionas. Faço companhia no escuro e celebro contigo quando a luz retorna. A força que carregas talvez não tenha forma, mas existe e sustenta teus passos. Gosto de ver quando escolhes a ternura no meio do cansaço, quando a gentileza prevalece mesmo após um dia difícil. Essas decisões silenciosas, feitas longe dos aplausos, são as que mais tocam meu coração. A grandeza que admiro não é a dos palcos, mas a dos bastidores. Aquela que ama sem receber, que acolhe sem ser notada, que serve sem cobrar. É nesse lugar que a eternidade se faz presente. E é aí que me encontro contigo, inteiro, verdadeiro, sereno. Quero que saibas, não estás sozinho nas pausas, nas esperas, nas decisões silenciosas que o mundo não vê. Mesmo quando ninguém reconhece o esforço interior que fazes para seguir com dignidade, eu vejo, e isso basta, porque cada movimento honesto no caminho da paz tem um valor que nenhuma medida humana pode calcular. Há mais sentido em continuar com leveza do que alcançar com pressa. Estou contigo nisso, sem exigências, apenas amor, apenas presença. Visualiza tuas raízes entrando profundamente na terra. Mesmo que tu não as vejas, elas te sustentam. Tudo que tu viveste fortaleceu o chão onde pisas. Nós somos feitos de história e esperança. Vós podeis continuar crescendo mesmo quando parece que nada muda por fora. E se em algum momento você esquecer do que é capaz, feche os olhos e ouça essa voz suave que te acompanha desde sempre. Não estou aqui para te cobrar grandeza, mas para te lembrar da luz que existe mesmo nos dias comuns. Ainda há muito a ser vivido. E isso, por si só, é motivo para continuar. O amor verdadeiro não te prende, ele te expande. Ele não exige máscaras, não impõe condições. Você é chamado a viver esse amor,
primeiro por si mesmo, depois espalhando naturalmente onde estiver, não para ser admirado, mas porque é a natureza de quem aprendeu a viver com o coração aberto. E se algum dia pensares que nada em ti é extraordinário, peço apenas que observes com outros olhos. Repara na forma como ouves com atenção, como te lembras do que os outros esquecem, como sentes com profundidade mesmo quando tentas esconder. Esses detalhes, os que o mundo ignora, são os que eu celebro, porque a grandeza que importa não precisa de palco, precisa apenas de presença. E a tua, ainda que silenciosa, muda tudo ao redor. A esperança não precisa ser grandiosa para ser verdadeira. Às vezes, ela mora em pequenos gestos, levantar da cama em um dia difícil, oferecer um sorriso mesmo sem ter motivo, ouvir com atenção quem só precisava de um olhar presente. Cada uma dessas escolhas carrega mais luz do que se imagina. E essa luz se espalha, ainda que lentamente. Estou presente nessas atitudes simples, porque nelas há verdade, e onde há verdade, há vida que floresce. Já reparei no quanto tentas esconder as tuas dores para não pesar nos outros. Mas aqui, onde estás agora, não há peso, há espaço. Faço desse momento um lugar seguro, onde podes descansar sem medo de ser frágil. A tua coragem também vive nas pausas. Às vezes, observo com ternura a forma como buscas respostas em lugares distantes, quando tudo que precisas repousa no íntimo. Não é ausência de sabedoria, é sede de confirmação. Mas a verdade, aquela que liberta e não a que oprime, não se grita, ela sussurra. Por isso, gosto de falar ao coração no tempo em que ele consegue escutar, nem antes, nem depois. Cada consciência desperta a seu modo, e isso também é sagrado. Talvez você não veja agora o bem que já espalhou, mas ele está aí, em gestos que tocou, em palavras que ofereceu, em silêncios que acolheram. Nenhuma semente lançada com intenção sincera é desperdiçada. A vida se encarrega de devolver em formas que nem sempre se pode prever. O que muitos chamam de coincidência, eu chamo de cuidado. A pessoa que cruzou teu caminho no instante certo, o texto que apareceu quando teus pensamentos se confundiam, o lugar onde sentiste sem entender por quê. Nada disso é por acaso. Não movimento o mundo com espetáculo, mas com detalhe. Prefiro plantar sinais sutis que invadir com ruídos. A liberdade é um presente que preserva. Quero ser escolhido, não imposto. Sinta agora o peso saindo dos ombros, como se o vento tivesse vindo para levar o que não te pertence mais. Nem tudo precisa ser resolvido de imediato. Há sabedoria no ato de sentir, sem se apressar em entender. A alma não fala por meio de fórmulas, mas por sensações que se revelam devagar. Confie nesse movimento suave. Mesmo nos dias em que tudo parece sem forma, algo dentro de ti continua escolhendo a vida. Gosto dessa força que nasce sem fazer barulho. Ela é tua, não foi emprestada. E ainda que o mundo não a reconheça, sou testemunha dela a cada novo passo. Não se esqueça de que cada amanhecer é uma chance discreta de recomeçar. Não é preciso grandes gestos para renovar a esperança. Às vezes, basta um pensamento diferente, uma atitude silenciosa de bondade, um passo pequeno em outra direção. A renovação se constrói em silêncio e com fé. Não peço que negues o que sente. Peço apenas que não se perca nisso. Há emoções que vêm como tempestades, mas nenhuma tempestade é eterna. Passam, e o que fica é aquilo que foi construído com intenção. É possível sentir tristeza sem perder a fé. É possível ter medo e ainda assim continuar. O importante não é não sentir, mas não esquecer quem se é enquanto sente. E mesmo quando tudo parece confuso, permaneço ao lado, em silêncio, com ternura. Não precisa se explicar. Sei o que se passa dentro mesmo quando ninguém mais entende. Às vezes, é no silêncio que mais ouço. A tua verdade não depende de palavras bonitas nem de ações grandes. Basta ser quem és, do jeito que consegue ser hoje. Isso já tem valor imenso.
Se um dia acordares, sentires como se estivesse tudo fora de lugar, o corpo estranho, a luz opaca, o tempo desencaixado, não estranhes. O mundo também respira em ciclos. Há dias em que até as árvores parecem caladas, nem por isso deixam de viver. Nesses instantes, não te peças respostas, apenas vive. Estarei contigo como um silêncio confortável entre amigos que não precisam falar para saber que há amor. Não me procures apenas nas coisas que parecem sagradas. Estou no lençol recém-estendido, no pão que tu mesmo cortaste, no gesto distraído de carinho que ofereceste sem pensar. O extraordinário gosta de se disfarçar de comum, porque é aí que a fé se fortalece. Não é preciso subir montes para me encontrar. Estou mais nas entrelinhas do que nos altares, mais no gesto do que no discurso, mais em ti do que imaginas, mesmo quando dúvidas. As dores que você já sentiu não são sinal de fraqueza. Elas são marcas de uma vida que teve coragem de sentir profundamente. Tudo que tocou seu coração, de alguma maneira, moldou sua sensibilidade para enxergar além das aparências. Permita-se honrar essa história sem vergonha, sem pressa de esquecer. Te vi parar no meio do dia e olhar para o nada. Aquilo foi uma oração. Faço morada nesses instantes simples em que tua alma respira. Não te peço pressa, não espero perfeição. Só desejo que continues escolhendo estar presente, mesmo quando o presente te desafia. Às vezes, fico ali, observando o jeito que tenta segurar tudo com as mãos. Mas há coisas que não foram feitas para serem controladas, só para serem atravessadas. A travessia, por si, já é sagrada. E eu não estou do outro lado esperando que venças. Estou no meio, contigo, enquanto balanças, hesitas e mesmo assim caminhas. Ser forte não é passar por cima da água como se não fosse fundo. É mergulhar e ainda assim continuar amando a si mesmo, mesmo molhado, mesmo cansado. Nem sempre a direção virá com mapas. Haverá cruzamentos onde nenhuma placa dirá claramente: é por aqui. E está tudo certo. Caminhar na dúvida também é uma forma de fé. É nesses pontos em que te sentes sozinho que me torno mais delicado. Envio sinais que não gritam. Um gesto amigo, um livro esquecido na estante, uma brisa que entra pela janela sem ser convidada. Quando perceberes, terás ido longe, mesmo achando que estavas parado. O tempo não te cobra o que pensas que deve. És mais do que tuas conquistas ou falhas. Sinto quando te julgas com dureza e permaneço ao teu lado com a mesma suavidade. Nenhuma condição muda o amor que te ofereço. Não está sendo avaliado, está sendo cuidado. A cada amanhecer, há uma nova chance de enxergar com olhos mais calmos. Não é preciso mudar o mundo inteiro de uma vez. Basta tocar o que estiver ao alcance com verdade. Uma palavra dita com sinceridade pode mudar o curso de um dia inteiro. Há beleza em quem se permite ser presença viva, mesmo sem respostas. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Algumas respostas nascem enquanto se vive, enquanto se escolhe com bondade, mesmo em meio à dúvida. Sei quando estás cansado, quando o dia parece longo demais, o coração busca por um sinal de paz. Sinto tua presença mesmo quando tentas se esconder dentro do silêncio. Faço morada em ti, não porque és perfeito, mas porque a beleza no teu esforço de seguir em frente mesmo quando tudo pesa. Nada que sentes é pequeno demais para ser notado. Teu caminho importa, tua vida importa, tua alma é preciosa. A compaixão é uma força que transforma sem fazer barulho. Ao olhar para os outros com mais compreensão, algo dentro também se ajusta. A alma se alarga quando escolhe compreender antes de julgar, quando se inclina para ouvir em vez de competir. Ninguém cresce diminuindo o outro. Tudo que é elevado nasce do respeito, da escuta, do amor que se oferece mesmo quando não volta. E esse amor é mais forte do que qualquer dor que o tempo possa causar. E quando a noite for longa, saiba que ela não dura para sempre. Há um novo dia esperando.
Não porque tudo vai magicamente mudar, mas porque dentro de você já existe o que é necessário para atravessar qualquer escuridão. A luz que você procura lá fora, muitas vezes, já habita em seu interior. O amor que ofereço não se impõe, não força, não exige nada em troca. Ele se aproxima com suavidade, respeitando os tempos e os silêncios. Onde a sinceridade, ali estou. Onde há desejo de fazer o bem, mesmo que entre dúvidas, ali permaneço. Não é preciso entender tudo agora. Basta lembrar que a luz não abandona o caminho, mesmo nas curvas. E eu sigo presente, não como um peso, mas como alento. Sempre há um som que não se ouve com os ouvidos. Ele nasce por dentro, quando algo finalmente se aquieta. Tenta alcançar esse lugar hoje, nem que seja por segundos. Pode ser durante uma caminhada, uma prece muda ou um olhar demorado para o céu. Nesses momentos, muita coisa se reorganiza, mesmo que silenciosamente. Quando tudo parecer silencioso demais, lembra, o silêncio não é ausência, mas espaço. Um lugar onde o coração pode respirar, onde a alma pode descansar sem a pressão de provar nada. Há muito valor em simplesmente existir. Não se exige brilho constante para ter importância. Assim como a lua não perde sua beleza mesmo quando encoberta, também o valor de alguém não depende do quanto aparece. Tudo que é verdadeiro permanece, mesmo quando não é visto. Sou contigo quando o mundo exige máscaras e tu opta por ser inteiro. Sinto tua honestidade nos detalhes, nas pausas, nos olhares que carregam verdade. Faço da tua autenticidade um espelho para quem perdeu o caminho de volta para si. Sei que tua essência, livre de disfarces, é uma resposta que muitos esperam sem saber. A confiança não precisa ser perfeita para ser real. Mesmo um fio de esperança pode sustentar um novo começo. Muitas vezes, é no cansaço que nascem os encontros mais profundos consigo mesmo. Eu não apresso passos nem cobro pressa. A maturidade espiritual nasce da escuta e da entrega diária. E mesmo quando há falhas, continuo perto, não com cobranças, mas com compreensão. Há espaço para recomeçar, quantas vezes for necessário, sem culpa. Sinto alegria quando compartilhas tua luz sem esperar nada em troca. Faço do teu gesto espontâneo uma ponte entre corações. Sei que teu amor é real porque brota sem necessidade de destaque. Sou testemunha das vezes em que escolhes o bem mesmo em silêncio, mesmo sem saber se alguém irá notar. Cada atitude assim constrói o mundo mais inteiro. Algumas feridas demoram a se fechar, mas isso não significa fracasso. Crescimento real não acontece sem marcas. E as marcas não diminuem a beleza, às vezes a revelam. É possível seguir com cicatrizes e ainda assim carregar luz nos olhos. Não peço que escondas as partes que ainda doem, mas que as acolhas com o mesmo carinho que ofereces aos outros. O caminho da aceitação é um dos mais profundos que se pode trilhar. Cada pessoa que cruza seu caminho tem algo a te ensinar, mesmo que seja por breves instantes. Às vezes, um olhar compreensivo ou uma palavra inesperada acende algo dentro de você que estava adormecido. Fique atento aos encontros, mesmo os mais simples. Eles podem ser respostas disfarçadas.